Fala galera, beleza? Hoje então a gente vai começar com a aula relacionada à fatoração. E para entender o que é a fatoração, convém a gente entender o que é o fator primeiro. O que é o fator? O fator é um elemento da multiplicação. Por exemplo, se você pegar a multiplicação 2 vezes 3, claro, 2 vezes 3 é igual a 6, os elementos 2 e 3 dessa multiplicação são chamados fatores. E o 6 é o chamado produto, que é o resultado da conta. Então o que é a fatoração, galera? Fatoração é o ato de fatorar. É o ato de deixar uma adição, uma subtração, uma soma, uma subtração, uma expressão algébrica, uma expressão numérica, um próprio número, na forma de multiplicação. Então, quando a gente representa uma expressão numérica, um número, uma expressão algébrica, seja o que for, na forma de multiplicação, a gente está fazendo a fatoração. Bom, aí você pode pensar, para que eu vou querer deixar alguma coisa na forma de multiplicação? Galera, a gente usa a fatoração para simplificar contas. Tá? Então, a principal motivação dos estudos de fatoração é simplificar contas. É para isso que serve o conteúdo todo que a gente vai ver daqui para frente. Bom, desse ponto para frente, a gente vai ver somente casos de fatoração. Então, a gente vai estudar vários casos de fatoração e alguns desses casos são casos inversos dos produtos notáveis, que é o que a gente já viu na aula passada. Galera, então vamos para o caso do fator comum, né, que é o nosso primeiro caso, que a gente procura um fator que seja comum em todos os termos da nossa expressão numérica ou da nossa expressão algébrica, enfim. Vamos lá. Começando com o exemplo numérico, 6 mais 8. É claro que a gente já sabe fazer a conta 6 mais 8, mas eu estou tentando bolar um jeito de deixar essa soma na forma de alguma multiplicação. Como que a gente faz isso? A gente sabe que 6 é 2 vezes 3. E a gente sabe que 8 é 2 vezes 4. Então, o que a gente pode notar? Tem um termo aqui que é comum, tem um termo que se repete, que no caso é o 2. Então, galera, esse 2 é o nosso fator comum. Então, o 2 é o fator que se repete nas duas parcelas dessa soma. Então, o que a gente vai fazer com esse 2? A gente vai deixar ele em evidência. A gente vai deixar ele para fora da soma. É como se eu estivesse fazendo o caminho inverso da distributiva. Então, eu deixei o 2 em evidência, deixei o 2 para fora da conta, e da primeira parcela sobrou 3, e da segunda parcela sobrou 4. Então, galera, nota que a gente está fazendo o caminho inverso da distributiva. Se você pegar aqui nesse ponto e fazer a distributiva, sair multiplicando 2 com 3 e 2 com 4, você acaba voltando para aquela conta que você tinha antes no começo da questão. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é voltar. Tá? A gente está voltando, a gente está fazendo o caminho contrário do que a gente faria na distributiva. Então, galera, vamos para um exemplo algébrico, que é o seguinte. A vezes B mais A vezes C menos A vezes B vezes D. É fácil a gente ver aqui que o fator que se repete em todos os termos é o A. Então, a gente já sabe que o A é o fator aqui que a gente vai colocar em evidência. Então, o que a gente vai colocar em evidência é o A. Tá? O que vai sobrar da primeira parcela ali da conta? A vezes B, o A que está para fora, sobra aqui dentro o B. A vezes C, o A que está para fora, sobra o C. E A vezes B vezes D, o A está lá para fora, sobra aqui dentro o B e o D. Tá? Note que se você fizer a distributiva, você volta exatamente para a expressão que você tinha antes. Se eu fizer o A vezes B, se eu fizer o A vezes C, se eu fizer o A vezes B vezes D, eu volto exatamente para a expressão anterior. Tá? Então, a gente está fazendo o caminho inverso da distributiva. A gente vai resolver então mais um exemplo, que é essa expressão que envolve letras, no caso, é uma expressão algébrica, que os coeficientes são diferentes de 1. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, é
fatorei todos os termos da minha expressão o máximo que eu consegui. O 25, por exemplo, aqui da primeira expressão, eu fatorei, ficou 5 vezes 5. Esse a quadrado, eu fatorei também, ficou a vezes a. E esse b quadrado, ficou b vezes b. E esse processo eu fiz para todos os termos aí da minha expressão algébrica. Agora esse passo é fácil, tá? A gente vai fazer procurar os fatores que são incomuns, os fatores comuns, em todos os termos das minhas expressões. Ou melhor, em todos os termos da minha expressão. Vamos começar então aqui com 5. O 5 é um fator que aparece em todos os termos. Então, 5 é um fator comum a todos os termos da minha expressão. Outro fator comum aqui também é o A. O A aparece na primeira expressão, o A aparece na segunda expressão, o A aparece na terceira expressão, o A aparece na quarta expressão. Então, o A, aqui no caso, também é um fator comum. Temos um outro A aqui também que aparece em todos os termos da minha expressão. Então, temos esse outro A, que eu estou aqui sublinhando de azul, que também é um fator comum. E o B, que é o último fator, que aparece em todas as expressões simultaneamente. Bom, então eu vou fazer agora deixar esses fatores, o 5, o A que está grifado de vermelho, o A que está grifado de azul e o B que está grifado de verde em evidência. E a ideia é a seguinte: os termos que estão grifados, são sublinhados, né? A gente deixou aqui para fora, a gente deixou aqui em evidência. Então aqui tem o 5, tem o A grifado de vermelho, tem o A grifado de azul, e tem aquele Bzinho grifado de verde. Esses são os termos que a gente colocou em evidência. E aqui dentro dos parênteses, a gente vai colocar os termos que sobraram de cada termo. A gente vai colocar os termos que sobraram da minha expressão. Então, olha só. Se você pegar aqui o meu primeiro termo, se eu tirar esse 5, esse A vermelho, esse A azul e esse B verde, o que vai sobrar? Vai sobrar um fator 5 e um fator B. E isso a gente faz para todos os termos. Faz aqui para o segundo termo. Se você fizer tirar o fator... Opa, grifei errado aqui. Aqui não é o 2, né? Aqui era o 5. Mas enfim, vamos lá. Seguir a ideia então. Se a gente pegar no meu segundo termo aqui, tirar o 5 que está pintado de amarelo, tirar o A vermelho, tirar o A azul e tirar o B verde, sobra da minha expressão o fator 2, sobra o fator 5 e sobra um A. E isso a gente faz para todos os casos. Se a gente fizer as multiplicações, a gente tem como resultado a expressão 5a²b, porque A vezes A dá B. E dentro do meu parênteses, eu tenho 5b menos 10a mais 20a²c menos ab elevado à quarta. Bom, então, galera, o que a gente vai ver agora é um outro jeito de resolver aquele mesmo exemplo que a gente acabou de resolver, tá? Então, tá aqui o nosso exemplo, igualzinho que a gente tinha feito agora há pouco. E a gente vai seguir os seguintes passos. O primeiro passo é a gente vai verificar se há incógnitas que se repetem em todos os termos. Depois a gente vai considerar a incógnita que tem o menor expoente. O terceiro passo é a gente verificar se há algum número que divide todos os coeficientes simultaneamente. Ou seja, a gente vai procurar o MDC. Tá? A gente vai fazer o MDC dos coeficientes. E o nosso quarto passo é fazer o caminho inverso da distributiva. Então a gente vai seguir esses 4 passos para o exemplo que a gente tinha resolvido agora há pouco. Bom, galera, então vamos lá. Seguinte, temos aqui nossa expressão, então,
que é a mesma expressão do item anterior, e a gente vai verificar se há incógnitas ou letras, né, no caso, que se repetem em todos os termos. É claro que se você for olhar para todos os termos, as letras que se repetem são A e B. Agora o que a gente vai fazer é verificar o menor expoente presente em cada incógnita. Lembrando que quando não tem nada, o expoente é 1. Então aqui a gente tem o expoente 1, aqui no B a gente também tem o expoente 1 e aqui no C a gente também tem o expoente 1. Então vamos lá. Do A, o menor expoente é o 2. E do B, o menor expoente é 1. Então o que a gente tira aqui de conclusão direta? Que as letras que a gente vai deixar em evidência, que as incógnitas que ficam em evidência são o A ao quadrado e o B elevado a 1. Então o que a gente vai deixar em evidência da parte das letras aí da nossa conta é o A quadrado e o B. Agora aqui no nosso terceiro passo, a gente vai fazer o MDC entre 25, 50, 100 e 5. Então vamos lá. Então a gente vai pegar o 25, a gente vai pegar o 50, a gente vai pegar o 100, e a gente vai pegar o 5, e ver se há algum número que dá para dividir todos eles ao mesmo tempo. 25, 50 e 100 são números divisíveis por 5. Todo número que termina em 5 ou em 0 é divisível por 5. E claro, 5 é primo, só é divisível por 1 e por 5. Então aqui no caso, a gente tem que o MDC é 5. 25 por 5 dá 5, 50 por 5 dá 10, 100 dividido por 5 vai dar 20, e 5 dividido por 5 dá 1. Então a gente tem que o MDC entre 25, 50, 100 e 5 é 5. Então a gente tem que, com relação aos coeficientes, a gente pode colocar os 5 em evidência. Agora a gente segue para o último passo, que é fazer o caminho inverso da distributiva. Então está aqui a nossa expressão, e está aqui os termos que a gente colocou em evidência, que foram 5, o A quadrado e o B. Então a gente vai fazer o seguinte, se fosse a distributiva, a gente multiplicaria todos os termos dentro do parênteses por esse termo que está ali fora. O caminho inverso da distributiva é o que é? É pegar essa expressão toda e dividir todos os termos dessa expressão por 5 ao quadrado b. Então vamos lá. 25 dividido por 5 vai dar 5. A quadrado dividido por a quadrado, todo número dividido por ele mesmo é 1. E b quadrado dividido por b, lembrando que na divisão a gente subtrai os expoentes. E quando não tem nada, o expoente é 1. 2 menos 1, 1. E isso a gente faz para todos os termos da nossa expressão. 50 dividido por 5 dá 10. A ao cubo dividido por a ao quadrado dá a. B dividido por b dá 1. 100 dividido por 5 vai dar 20. A quarta dividido por a ao quadrado dá a quadrado. C dividido por... Bom, não tem C aqui em evidência, então C continua ali, né? Como fator. E 5 dividido por 5 dá 1. A ao cubo dividido por a ao quadrado dá a. E b à quinta dividido por b dá b à quarta. Perceba que eu acabei não colocando o 1 aqui no caso, né? Quando eu dividi o b por b, o resultado é 1, tá? Mas enfim, efetuando as multiplicações, o que a gente tem? 5a quadrado b vezes 5b menos 10a mais 20a quadrado c menos ab à quarta. Perceba que a gente não precisa colocar 1, porque o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Aqui só um detalhe, só uma observação. Se eu fizer a distributiva, eu volto para o termo que eu tinha inicialmente. Então, se eu pegar aqui e fizer a distributiva dessa conta, o resultado é esse que a gente tinha no começo do exercício. Então, galera, próximo vídeo
a gente vai ver os outros casos de fatoração e a gente encerra por aqui. Até a próxima!